Associação dos Contabilistas, dos profissionais da área contábil, ter uma oportunidade na FENARROS em participar, trazer uns palestrantes, turma boa, onde que nós vamos falar coisas boas, as novas mudanças, e isso é muito importante para a nossa classe. A classe contábil está de parabéns, a FENARROS também. A gente fica meio preocupado com os nossos visitantes que estão em situações que não conseguem atravessar as avenidas, ruas para fora. Então tem essa dificuldade. E não vamos fazer muita conversa e vamos passar ligeiro para os nossos dois palestrantes, Felipe e o Calete. Eles vão falar para vocês. Pessoal, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui hoje falando na maior feira, Calete, maior feira florícola do Brasil, tá? E na sua 25ª edição. Extremamente tradicional e para nós cachoeirense, estar falando nesse momento, neste espaço, né? É uma coisa muito legal. Agradecer a presença de todo mundo, agradecer o Calete que acordou em São Paulo, almoçou em Cachoeira e vai dormir em Porto Alegre. Obrigado à parceria. Tamo junto. Falar sobre um tema que, né, nesse momento, de novo, né, é um momento delicado para nós em Cachoeira, mas a gente já superou uma vez, vamos superar de novo. Amém. Só antes de começar, eu queria agradecer realmente o convite, parabenizar pela estrutura da feira e de toda a organização da Associação de Contabilistas e contem com a gente sempre, é um prazer estar aqui mesmo. Obrigado, meu irmão. Agradecer ao Herzog também e à associação por nos confiar esse momento. Vamos lá. Bom, pessoal, eu sou Gustavo Calete, sou professor, empresário, me tornei professor de contabilidade aos 21 anos de idade, isso não era um plano, só que essa cachaça ficou bem viciante, e aí desde então a minha vida é muito mais educação na contabilidade do que propriamente contabilidade. Tenho algumas pós-graduações, estou conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul há 6 anos e gosto muito de poder conversar, de poder dividir, porque cada um de nós sempre tem algo dentro de si que o outro não sabe. Não, mas eu trabalho igual, mas eu trabalho junto, mas eu trabalho na mesma cidade, eu atendo o mesmo tipo de cliente. Só que tem uma coisa que muda sempre: as pessoas. As pessoas não são iguais e nem elas mesmas, em relação a elas mesmas, são as mesmas. Bem redundante isso, né? Sempre para já deixar tonto depois do almoço. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com meu parceiro Felipe e esse é um pouquinho da minha história. Mas a parte mais importante nem está aqui. Eu sou marido da Ana Paula e pai do Mateu. Essas são as duas coisas mais importantes da minha vida. É prazer estar aqui. E eu sou o Felipe, contador também, não sou professor, né? Não tentei ir nessa área, porque eu tenho um pouco de vergonha. É só por isso, é só essa besteira. Eu sou contador, sou auditor, tenho algumas pós-graduações também, estou como coordenador da comissão de estudos em controladoria, né? E, Calete, hoje também eu tenho a honra de ter a minha esposa e meus 2 filhos aqui me vendo, Coisa boa. Lucas e Helena. Obrigado pela presença. E estou há algum tempo também nessa caminhada, junto com meus irmãos e meus sócios, nesse mundo contábil que nos desafia cada dia, né? Ainda mais nesse cenário agora de reforma tributária. Nós vamos dar uma pincelada legal. Vamos lá. Mas vamos lá. O agronegócio moderno, hoje, a nossa linha, né, Calete, a gente entende que eu não preciso, eu tenho que ter muito mais do que só conhecimento técnico, né? Eu tenho que ter tudo, eu tenho que ter uma série de mentalidades, né? O Paulista gosta muito de skill, né? E que nos fazem diferente, né? O agronegócio hoje exige que a gente tenha multiconhecimento, não saber só plantar, saber ler números, saber ler informações, saber gerar informações. Então, esse cenário hoje a gente vai tentar trazer uma visão um pouquinho diferente e onde a gente entende que o diferente ele nos causa um certo receio, né? E o agronegócio está mudando muito, né? E a gente tinha um agronegócio mais tradicional, hoje a gente tem um agronegócio já pensando diferente.
e fazendo diferente. Então, nesse contexto, acho que a gente pensou na nossa fala aqui. Exatamente, porque assim, não tem mais como em qualquer mercado tu ser apenas especialista. Qualquer mercado. Todo mundo que empreende, ou seja, que compra algo, vende algo, faz algo para vender, né, seria o caso de serviço ou indústria, tem que ser também empresário. O mais comum é, quem é que abre oficina? O cara que era bom de Opala. Quem é que abre pet shop? O cara que é bom de cachorro. Quem é que planta soja? Quem é que planta arroz? O cara que é bom de arroz. Quem é que tem contabilidade? Quem é bom de contabilidade. Só que esse cara, ele vai crescendo e ele tem uma empresa. Mas ele continua pensando como, eu sou bom daquilo que eu fazia. E ele deixa de olhar para o negócio. Ele continua sendo o especialista. O especialista, ele vai ser engolido pelo mercado. Por quê? Porque tem empresários pensando em fazer aquilo que tu faz só como especialista. Não, mas eu sou especialista, o meu cliente não vai atrás de mim? Até vai. Mas é bem mais difícil te encontrar. Sempre dou o exemplo do médico, né? Se a gente tiver um problema com alguém que a gente ama na família, a gente vai querer o melhor cardiologista que possa ter acesso. Sim? Só que quem é que vai saber quem é o melhor cardiologista? Alguém que já teve alguém que foi bem atendido por alguém. Sim? Daqui a pouco ele não é o melhor cardiologista, ele é o melhor daqueles que tu conhece. Quanta gente no agronegócio está em cima do trator agora e não fazendo negócio? Tá, mas o meu negócio é fazer o trator andar? Não. Não é. O negócio do Felipe não é calcular imposto o dia inteiro, nem o meu. Várias vezes do mês a gente tem que falar disso. Mas se ficar o dia inteiro andando no trator, não faz negócio. Tem gente que que nunca sentou num trator e está fazendo mais negócio no agro do que quem nasceu em cima de um trator. Isso não é só para agro, né? Isso é para qualquer ramo. A gente abre negócios porque a gente é bom naquilo. E a gente não se torna empresário ao longo do tempo. Para abrir, tá tudo bem. Para perpetuar, nunca vai dar certo. Isso que o Calete falou me remete a uma palestra lá da nossa convenção. O Marcelo foi mediador do Antônio da Luz. Ele disse assim, não é porque eu não estou com meu sapato sujo de barro que eu não trabalho para o agronegócio. Exatamente. Eu gero muito mais valor do que muita galera que trabalha dedicada para o agronegócio. Ou seja, a grande maioria que está nessa sala hoje aqui, e vejo aqui também pessoa que produz, essa complementaridade das profissões, ela é fantástica. Tá? Então, nessa linha que a gente vai transitar um pouquinho hoje. E pensar fora da curva, né? Um contador trazendo contexto macroeconômico, que a gente está num grande mundo de negócios. Então, vamos lá. O que é o panorama do agronegócio no Brasil hoje? O agronegócio representa 24% do PIB, ou seja, é muita coisa. Tá? O crescimento esperado, projetado, né, em relação cresce 6,5% em relação a esse ano, em termos de Brasil. É um crescimento maior, ou quase o dobro, da expectativa do Boletim Focus para o crescimento do país. Ou seja, é ou não é a locomotiva? A gente representa 40% de todas as exportações do Brasil. Na safra 24-25, a gente colheu 322 milhões de toneladas de grãos. 8,2% a mais do que na safra anterior. O nosso crescimento previsto de área plantada para essa safra agora é 2%. Parece pouco, né? E isso é fundamental. Desses dados todos, o que mais me surpreende é, se a área plantada está aumentando, é porque tem gente ganhando dinheiro com agro, querendo comprar mais terra para plantar. E, ao mesmo tempo, tem muita gente dizendo que o agro não dá dinheiro. Das duas, uma. Ou não estão olhando para a mesma coisa, ou não estão sabendo fazer direito aquela mesma coisa. Porque é bem provável que quem está comprando terra, bem provável não, mas pode ser que quem está comprando terra para plantar, não seja quem planta há muitos anos. É alguém que viu uma oportunidade no agro e está comprando. Tem fundo imobiliário comprando terra para plantar. Exclusivo. A gente é o
primeiro lugar no mundo em soja, café, açúcar e suco de laranja. E aí esse é um dado que eu achei fantástico. A gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. Isso dá quantos Brasils? 4, 5. 4. Mais 4 que para 4, 4 Tá. e meio. Vamos falar aí. Vamos botar 4 para baixo, Sim. tá? E qual é o nosso panorama aqui do Rio Grande do Sul? E a gente está na FENARROZ. O primeiro não podia ser diferente. 70% do arroz do Brasil é plantado aqui. E a gente Cachoeira. Cachoeira já foi a maior área, tá? Do tempo que Uruguaiana pertencia à Cachoeira. Então, a Cachoeira hoje não é a maior área plantada de arroz, é a fronteira oeste, que tem uma área maior. A gente cresceu, PIB agronegócio Rio Grande do Sul, 4,9%, quase 5%. Bem mais do que o crescimento do Brasil. PIB Brasil, 3,9%. E lembrando, tá? Safra 24, 25, que a gente teve a maior cheia de todos os tempos. Que afetou o pior momento, que é o momento da colheita, Calete. Então, a gente que vive aqui, a gente viveu o arroz, a soja... 2 tipos de prejuízo. A soja apodrecendo, pronta para colher. Um outro dado importante, 69,9%, quase 70%, das exportações do Rio Grande do Sul. E se a gente for olhar um pouquinho mais a fundo, sabe o que a gente mais exporta? Para mim foi uma surpresa. A gente mais exporta fumo. É o primeiro produto de maior exportação. Que é forte aqui na região. Que é forte aqui, os nossos vizinhos aqui. Então, olha a área plantada de fumo. Se a gente vai ali, Santa Maria, Santa Cruz, pega um pouco Serra, os caras são os maiores exportadores em termos de valor, né? Sim. 900 mil hectares plantados de arroz, ou seja, 7% maior. E esse ano provavelmente vai crescer de novo. Tá? A gente é o terceiro maior produtor de grãos do país, o segundo maior rebanho. E esse outro dado também é importante. 43,9% dos novos empregos do ano passado vieram de onde? Correlacionados ao agronegócio. Ou seja, os dados estão falando a relevância e a importância disso aqui. Por que a gente gosta de trazer o cenário macro? Eu não consigo olhar para a nossa produção, para a nossa fazenda, para a nossa terra, sem entender o que está acontecendo no mundo. No Brasil, vamos lá, mundo, Brasil, Rio Grande do Sul, Cachoeira e depois a nossa lavoura. Ou seja, se eu não tiver com esse contexto todo muito próximo aos meus números e sabendo para onde que o mundo está indo, o Brasil está indo e nós estamos indo, eu posso estar indo contra a maré. Além de ir contra a maré, a gente entendeu o nível de importância que a gente está. Porque a gente pensa assim, é Cachoeira. Cachoeira não é uma grande cidade. Então, não vai estar inserida em algo tão importante. Vai está extremamente inserida em algo muito importante. E, de novo, não me surpreende que a cada ano a área plantada vem aumentando e que as vagas de emprego geradas também vão aumentar. E a gente pode pensar, não, mas teve crise, teve muita demissão, a inflação está alta, o governo está carcando no IOF. Vai aumentar, gente, porque tem gente de tecnologia sendo empregada pelo agro. Mas de pá, não é assim, vou lá pegar um de tecnologia para 100 hectares. Não, é um para cada 1 metro. É um para cada 1 metro. Tem softwares para o agro, os caras têm vaga aberta permanente. Permanente tem vaga aberta. Tu manda aí currículo e tu vai ficar no banco deles e daqui uma semana tem entrevista e outra semana tu tá dentro. Porque são empregos que não existiam debaixo do guarda-chuva do agro, que não é que estão nascendo, estão vertendo. Pensa sabe quando tu vai fazer um furo vai pendurar um quadrinho em casa e tu acha um cano? Sabe aquela força da água, bem legal, que acaba com tudo? É dali, é uma quantidade de emprego que não existia no guarda-chuva do agro, que está vindo, mecânico. O cara que arrumava o trator 10 anos atrás não arruma mais. Não é que nem a evolução da máquina agrícola
a evolução das máquinas é muito maior que a evolução dos carros. A gente olha hoje assim, não, olha, meu carro é híbrido, meu carro é 100% elétrico. Cara, se o pessoal de máquina quisesse ter feito isso há 10 anos atrás, já tinha. Não fazia sentido, não aguenta a lavoura, lá sei eu, mas a tecnologia nos parques de feiras agrícolas é infinitamente maior do que qualquer loja de Porto Alegre. Qualquer loja de carro. Vou lá comprar um carro mais caro que vende no Rio Grande do Sul. Não tem tanta tecnologia quanto uma máquina agrícola. Agora, só usando uma coisa que eu achei muito interessante. Quando a gente imaginou que ia ter drone pulverizador na Fenarroz? Os caras estavam recolhendo agora porque estava caindo uma garoa, pelo que eu vi, abrir o tempo de novo. Ou seja, eu não tenho um mega pulverizador que... E quem aqui conhece alguém que sabe pilotar drone? Parabéns. Uma pessoa. Drone agrícola, né? Drone agrícola. É. Tu conhece alguém ou tu pilota? Tem 2 clientes que usam. Ou seja, diz para eles abrir um curso. Mas é sério, entendeu? Vai aumentar emprego porque esse tipo de emprego também vai aumentar. Eu preciso. Faz uma correlação, Calete. Quantos operadores de pulverizador tu conhece e quantos pilotos de drone? Essa curva vai se inverter. E vai se inverter com o quê? Com conhecimento. Então, quando a gente fala da revolução tecnológica, é a 4ª revolução, né? A quarta A revolução. 4ª revolução. E ela não é tão lerda quanto as outras, ela está muito mais rápida. Uhum. Né? Então, isso que nos chama atenção. Por isso que esse contexto macro ele nos faz refletir. Então, parece déjà vu, né? É um inferno isso aqui. Então, ano passado esse era o nosso cenário. A gente está muito parecido de novo, tá? Por que a gente quer falar sobre isso? O agro ele é muito resiliente. Ele tem a capacidade de se adaptar, de recuperar as adversidades, né? Manter o equilíbrio quando pode e tentar aprender com tudo isso que aconteceu. Ou seja, por que eu fiz esse... pensamos, né, Caleb? Por que a gente pensou no contexto macro? Tudo aquilo que a gente cresceu foi depois disso aqui. Nós vamos ter que crescer depois do que está acontecendo agora. Então, a resiliência é uma palavra que ela teve bem na crista da onda, deu uma caída agora, mas ela é uma palavra importante, tá? E eu trago um outro... Não sei, Calete, quer falar alguma coisa? Não. Só porque, sobre resiliência, a gente está muito em São Paulo, a gente está várias vezes em São Paulo, né, Felipe? E aí o pessoal pergunta, e aí, já tudo voltou ao normal? Né? Toda vez que... E aí, tudo voltou ao normal? Eu disse, relativamente ao normal. Tanto é que agora a gente está de novo com essa tensão no ar, né? Mas o que eu sempre digo, o que salvou o Rio Grande do Sul foram os empresários. Os empresários. Eu adotei para mim uma frase de que lucro salvou vidas. Lucro salva vidas. Porque todo mundo aqui conhece alguém que foi afetado. É bem diferente do drone, né? Todo mundo aqui conhece alguém, se não foi tu mesmo que foi extremamente afetado no ano passado. E quem é que te ajudou? Família em primeiro lugar, óbvio. Mas em força bruta, foi os empresários. Quem é que continua ajudando, né, Calete? Tem Exato. uma galera segurando o rojão ainda dentro do bolso, porque para não deixar estourar tudo mais. E eu trago até uma provocação, Calete. Fui provocado a não usar termos em inglês que a Faria Lima nos traz, né? Mas fui convidado, mas eu não consigo fugir deles. Por quê? E eu não quero fugir deles. Por quê? A gente é 70% das exportações. A gente se relaciona com outros idiomas. Sim. Todo santo dia. Então eu não posso fugir deles. Eu tenho que Me adaptar, ser resiliente, fazer andar. trazer o leãozinho na coleira. Né? Eu tenho que conviver com ele. Eu trago esse vídeo aqui, que é um vídeo histórico da Apple. Tá? Vou deixar, depois a gente conversa sobre ele. Tá. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels,
troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Pensar diferente. É isso que a gente vai tentar fazer a provocação aqui, Calete. Porque se a Apple não tivesse pensado diferente lá em 1990 e alguns quebrados, nós não estaríamos com o início da revolução dos smartphones. Se a Apple não tivesse, se aquele maluco do Jobs não tivesse ganhando $1 de salário e arriscando toda a vida dele num projeto que era um smartphone sensível ao toque, que hoje a gente tem um ou mais, né? Ou mais, nós não estaríamos hoje falando num telão de alta resolução e tudo mais. E trago esse vídeo porque ele é de 1900 e alguma coisa, e ele é atual para o dia de hoje. E a nossa provocação hoje é pensar um pouco diferente do que é feito no mercado hoje, do que o mercado oferece hoje. E o pensar diferente não tem que vir só de nós, prestador de serviço, prestador de informação. A gente tem que ser demandado disso. E um pouco da minha provocação é para que o nosso público-alvo sinta-se provocado de saber a importância e a relevância de pensar diferente. Quando a gente... a perguntinha aquela, quem já ouviu falar essa frase na internet aqui? Contabilidade estratégica para o agronegócio. Eu já ouvi. Toda semana aparece um Reels patrocinado, 4, 7, 10, seja lá o que for. E aí tu vai para o dia a dia, livro caixa, declaração de imposto de renda, ITR, emissão de nota fiscal, fundo rural, inscrição estadual, aquele monte de letra que a gente, contador, está acostumado a saber. Isso é o básico. E na verdade isso não é nem contabilidade, isso é conformidade. Isso aqui é só conformidade. Isso aqui não é contabilidade. Quem está aqui já estudou contabilidade alguma vez na vida, mas isso não é contabilidade. Isso é conformidade. Estar de acordo. Isso é entrar no carro e botar um cinto. É só dirigir se tem CNH. É só isso. Só isso. Tem nada. Nossa, que legal. Sim, muitos de nós somos pagos, de nós daí, empresas de serviços contábeis, somos pagos para fazer isso? Sim. Eu finjo que faço contabilidade, tu finge que me paga um valor que me paga, que banca o meu conhecimento, tá tudo legal. E tá tudo legal. Eu te mando a guia na data tal, eu te mando esse treco na data tal, e tá tudo bem. A gente tá no mesmo relacionamento mentiroso e vida que segue. E esse relacionamento mentiroso acontece em todos os escritórios contábeis do Brasil, tá, gente? São 84.800 e alguma coisa, em todos tem 1, 2, 10, 50, e infelizmente em alguns, 100% dos clientes é assim. E quando o Felipe traz de pensar diferente, o agro é extremamente tradicional. No Rio Grande do Sul, que é o estado mais tradicional do Brasil, então nem se fala. E aí a gente pensa, não, mas isso não vai funcionar. Se tu pensar que não vai funcionar, vai embora. Vai embora. Não, mas o cara não vai emitir nota fiscal. O cara não vai emitir nota fiscal eletrônica. Ele não... Demorou, mas ele não tem mais opção. Não tem mais tarde opção. do que mais tarde, não tem mais opção. Não tem mais opção. Mas bem capaz. Cara, não adianta. Briga. Muitas vezes tu vai ser psicólogo, muitas vezes todo mundo precisa de um lugar para reclamar. Deixa falar, deixa. Reclama, conta, não sei o quê. É uma M essas águas mesmo, essa chuva. Tem que reclamar, tem que botar para fora, tá tudo bem. Mas vai emitir nota fiscal, não vai fazer o básico. Eu não quero fazer o básico para ti. O básico para ti é ruim. Eu dou sempre o exemplo do médico.
Porque todo mundo é gaudério de não se alimentar bem, de não sei o quê, mas na hora do aperto que é o melhor médico. Eu sempre dou exemplo do médico. Sim? Quem aqui já entrou num consultório médico e o cara disse assim, ó, aqui em Cachoeira não acontece, mas lá em Gravataí às vezes acontece, tá? Exame admissional. Caminha até aqui, por favor. O senhor está vivo. Tá bom. Está admitido. Quem é que já fez um exame admissional assim? Foi só provar que estava vivo na sala do médico, o médico assinou o negócio e deu. Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo, pode trabalhar. Entendeu? Se ele tem labirintite, ele vai subir árvore. Tô nem aí, ninguém perguntou. E aí a gente não fica bravo? Quando a gente vai no médico, o cara mal olha na nossa cara e dá a receita. Não, isso aqui é Doriu. É ou não é? É isso aqui, ó. É igual. Igual. É a mesma coisa. Leva a criança no pediatra, isso aqui é virose. A criança está 6 dias vomitando. Virose? Mas que virose é essa? Ela está afogada na virose, ela está mergulhada na virose. Compraram um tanque e deixaram... Mas a gente gosta. Como a gente foi desafiado a pensar diferente, a gente vai trazer algumas coisas pouco usuais para o agro, mas muito usuais para o mundo de negócio, tá? E o agro precisa pensar diferente e começar a fazer alguma coisa, porque isso aqui ele não é básico, ele é essencial para negócios, tá? E a gente como contador, como tradutor internacional da linguagem mundial de negócios, que é a contabilidade, então a gente vai trazer alguns conceitos, né? Alguns a gente não pode fugir do termo técnico em inglês, mas a gente tentou da melhor maneira fazer com que isso seja mais amigável. Por quê? Trazer aqui 6, 7 exemplos de coisas que no dia a dia a gente pode aplicar no agronegócio, que são conceitos de finanças, conceitos de contabilidade simples, que eu arrisco a dizer que grande parte dos empresários rurais agora não vão mais como produtor. Isso aí. Tá? Porque essa nomenclatura vai mudar, Calete, nós vamos falar mais no final quando vier a reforma tributária. Não existe mais produtor rural, é empresário rural. E isso vai estar cada vez muito mais latente no dia a dia do agronegócio, porque se ele não vai ter, não é que negócio, não vou mudar, não. De novo, não vai ter opção, entendeu? Não foi pelo bem, vai pelo mal. Tá aqui a lei, faz, acabou. Ou se não, para com o teu negócio. Então vamos trazer algumas coisinhas básicas aqui, né, que a gente entende como minimamente plausível. Vou só ver se tem luzinha. Tem luzinha. Quem aqui faz ou tem cliente que faça orçamento de safra anual? Eu conheço 2. Um eu ajudo a fazer. Quantos clientes tem? 70 rurais. Tá bom. Dois. Não estamos em 0,5%. A gente tem que usar benchmark bom, tá? De quem é esse? Da onde eu me bebi dessa informação aqui? Não foi eu que criei isso aqui. Não foi eu que criei. Isso aqui é SLC Agrícola, a maior empresa produtora do agronegócio do Brasil. E ela não está tendo prejuízo. Ela não teve prejuízo ano passado. Não teve, pagou bons dividendos. Gente, assim, ó. Só tem duas coisas, tá? Só tem 2 jeitos de tu não dar certo em qualquer coisa. Ou é ponto cego, tu não tá enxergando, tu não conhece, tu nunca ouviu falar de orçamento. E sim, daí nós, dos times de contabilidade, a gente não fala porque a gente acredita na cabeça que aquele ali não vai fazer. E aí é ponto cego dele, ele não sabe que existe, ou é ego. Eu sei que existe e não quero fazer. Ponto. Não, mas bem capaz. Vou ficar desenhando meu tratorzinho aqui, meu caminhão. Eu gosto de ver ele andando na roça. Lá que dá dinheiro, isso aqui não dá dinheiro. Essa frase é a frase que mais tira dinheiro de qualquer ser humano no mundo. O papel não dá dinheiro. Calete, e olha que interessante. Olha o tempo. Vou usar o exemplo da SLC, que hoje é, de fato, a maior do Brasil. Olha o tempo que eles gastam
planejamento. E outra coisa que me chama a atenção, olha o ciclo total do planejamento. Se alguém não está conseguindo ver, são 3 anos. E a gente não consegue planejar a próxima safra, os caras já estão planejando a safra daqui 2 anos. Não, e é meio loucura. E é meio loucura tu viver de um negócio que ele não é mensal, né? Que ele não vai te trazer renda mensal no sentido de tu tem picos e tu não te organizar isso ao longo do tempo. Eu trabalho muito com construção civil, tá? Só por exemplo. Tem o cara que tem a construtora. Ele sai todo dia de casa para vender serviços de construção civil. Esse cara ele tem renda mensal. Ele faz 10 reformas no mês. E tem o cara que é incorporador, que é muito parecido com o agro. Ele tem um caixa, ele gasta para ficar pronta a obra. Aí o prédio está pronto, ele recebe, ele vende aquilo e aí faz outra obra. Então são fluxos de caixa assim. O agro é igual. O agro tem uma diferença que depois nós vamos mostrar, Caleb. Então tá. Que é a sazonalidade Isso aí. do preço do grão. No imóvel não no tem a preço do grão. sazonalidade. Sim. Entende? No imóvel não tem a sazonalidade. Aqui eu vou ter. E nós vamos mostrar com mas a falta de organização do imóvel faz com que o cara queime preço. Sim. Se ele chega no final da obra muito esguelado, ele queima preço porque ele não tem caixa para tocar a vida dele. Daí é no sentido de baixar o preço. Ele tem o controle, aqui a gente não tem controle. Mas uma coisa que eu vejo importante, tá? E por isso que eu trouxe em maiores aqui, ó. Ele já está olhando mercado futuro, ele já está olhando custo futuro, ele já está vendo a área futura, ele já está com a área de 2, 3 anos planejada e, quiçá, já trabalhando na otimização dela. Eu tenho a sorte de ter minha esposa que é agrônoma, então algumas coisas técnicas de agronomia vêm de casa. Ele já está prevendo o custo, ele já está vendo, para quem não é familiarizado com CAPEX, que é investimento que ele precisa fazer, ele já está vendo manutenção, tudo aqui no ano 1 de 3. 4 meses do primeiro ano ele investe planejando para depois comprar, fazer todo a compra dos insumos para plantar, para colher e aí, quiçá, vender na melhor oportunidade. Então, orçamento de safra para o produtor que não faz, faça. Para os contadores que trabalham com agro, é uma baita ferramenta de controle e auxílio para esses produtores rurais. E, gente, começa no papel, não precisa ter o desenho do trator. Começa no papel. Deita o papel, vamos embora. O que tu gasta, o que tu não gasta. Se começasse do zero a fazenda hoje. É isso aí. Essa é a pergunta. Ah, tá. Então tá, tu não começa do zero, porque isso aqui tu já tem. Então tira. Que vida que segue. O OBZ da vida, né? Orçamento base zero. Fala um pouquinho sobre análise de investimento, né? No agronegócio, a gente tem e aí a gente está dentro da feira, tomara que a galera das máquinas, e que bom, eles também eles fazem parte disso, tá? É bom eles terem essa mentalidade. Quem vê alguém fazendo vou usar termo técnico, tá? Mas não vamos falar, a taxa de retorno interna do investimento, um ROI, né? Que nada mais é que o retorno sobre investimento, e o capital de volta ali, o payback, né? Quando é que eu recebo o dinheiro de volta? Eu trago aqui 2 exemplos, né, Calete? A gente pensou em 2 exemplos. Primeiro, de um trator. Por que eu trago esse exemplo? Porque o trator a gente sabe que não é uma coisa que vai gerar dinheiro novo. Ele vai me otimizar, de fato, a minha operação, mas ele não vai me gerar um dinheiro novo. Se eu for parar para fazer a tiro, e eu trago aqui, né, taxa de retorno de investimento, retorno sobre investimento. Vamos fazer uma problemática aqui. Eu compro um trator por R$300 mil, o que ele vai me trazer de dinheiro novo? Uma economia de R$10 mil por mês, né, de manutenção, ou seja, um trator novo estraga menos do que o velho, e lá no ano X, lá no ano 10, ele vai ser vendido por R$50 mil. É o usual, daqui 10 anos eu vendo por 20%, ou alguma coisa assim do preço do bem. Botei isso como bom financista, botei numa planilha de Excel e trouxe as 3 informações.
a taxa interna de retorno negativa em 8%, um ROI que nada mais é do que o dinheiro que me gerou versus o que eu paguei, 50% negativo, e o payback. Quanto tempo demora para eu pagar essa conta? 30 anos. Então vamos lá. Trazendo para a nossa realidade. Muito produtor rural troca de trator por... Precisa? Não. Porque hoje ele olha a vontade de ter um trator mais forte, maior, frente ao investimento. E dentro da nossa carteira, Calete, a gente tem produtores. O produtor que de fato está extremamente capitalizado, ele não faz trocas recorrentes porque não precisa. E aí entra o negócio. Alguém aqui já viu ganhar dinheiro com carro sem ser dono de loja de carro? Vou trocar meu carro, ganhei um dinheirão. Na pandemia ali teve alguma coisa, né? Eu fiz um ganho de capital de um carro. De um carro. Mas quantas vezes na vida tu fez? Uma. Trocar de carro perde dinheiro, gente. Perde dinheiro. Trocar de trator é a mesma coisa. Ponto, é máquina. A máquina aqui do carro, para nós que trabalhamos com carro, ou seja, a gente usa, ele tem um retorno de investimento. Mas, ou seja, se eu metrificar aquilo que o trator vai me trazer de dinheiro novo para dentro da propriedade, os números geralmente são feios, tá? Eu trago também a problemática número 2, que é uma colheitadeira. Vamos lá, o mesmo estudo. Uma compra de uma colheitadeira por 1,5 milhão, tá barato. Olha isso, tá? 1,5 milhão é barato. Que ela vai me dar uma economia de manutenção de 35 mil por mês, por ano. E aqui entra um ponto importante. Ela me diminui a perda de grãos em 2,5 sacos por hectare, numa área de 300 hectares, e o preço do produto é 100 pila. E depois, lá no ano 10, ela vai ser vendida. Ou seja, eu trago dinheiro novo para dentro do meu negócio, porque eu estou deixando que o grão fique parado ou fique no chão de novo. Já virou uma TIR positiva, um ROI positivo e um payback mais atrativo em 12 anos. Né? Então, assim, vamos lá. Eu, Felipe, Calete, sentamos esse cenário. Por óbvio, o número tem que ser melhor depurado, mas eu trago 2 exemplos clássicos para que olha a importância da análise do investimento antes. Isso que aqui, né, a gente não calculou. Custo do capital, custo da oportunidade. Sim. Que são 2 custos intrínsecos e extremamente relevantes nesses casos. Se nós botar aqui, vamos lá, 1,5 milhão de financiamento, 15% de Selic, quanto é que vira essa conta? Já muda muito. Pessoal, vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? Nenhuma dessas contas não faz uma calculadora mais menos vezes divide, tá? Nenhuma dessas contas precisa de um supercomputador. Nenhuma dessas contas, se realmente a gente fez matemática lá, até no papel vai. Hoje em dia não precisa do papel, né? Mas hoje em dia, num áudio, tu faz essas contas. Chat, calcula o ROI para mim, e aí tu lê essa frase para ele. O chat GPT calcula para ti. Isso ele não vai errar, porque é uma fórmula. E ele te dá insights de como tu melhorar teu retorno. Pode ser que ele te diga, tá pagando um juro muito alto nesse financiamento, querido. Ele é educado, né? Eu se fosse o chat, eu ia ser extremamente irônico, sabe? Chat, quanto é 2 mais 2? 6, Arigó. Eu ia responder assim, mas não. O chat é bem educado. Mas é isso, é perguntar. Necessidade de capital de giro. Isso é uma outra coisa que, e aí agora, dado o problema que a gente, das enchentes e tudo mais, né? Cada vez mais a gente tem frustração de safra. E a minha necessidade de capital de giro é aumentada. E com isso ela traz todo o arrasto do custo financeiro que nem bem na minha vez está 15% ao ano. Bem na minha vez. Até 3 anos atrás era 6%. Agora é 15% mais o spread. Ou seja,
Quem já ouviu falar da necessidade de capital de giro? Geralmente a gente vê isso muito no mundo empresarial. Mas todo mundo já viu o cliente reclamando que precisa de documento para pegar empréstimo. Sim? Isso é necessidade de capital de giro. Ponto. É o nome usual. Tô ferrado, preciso conversar com a gerente do Sicredi, do Cicobi. É isso. Esse é o nome de verdade da necessidade de capital de giro. Ó, o gerente do banco pediu, às vezes eles mandam, né? Nunca, não mandaram um documento durante o ano. O empresário agrícola. Ele ele encaminha a mensagem da gerente do banco. Preciso desses documentos aqui, ó. Prau. É uma lista gigantesca que talvez tu tiver umas 6 bolas de cristal, tu consegue fazer. Talvez, porque se tiver só 6, eu não garanto. Necessidade de capital de giro, gente, para quem vive um negócio de risco como é o agro, porque tu não comanda a temperatura, tu não comanda a quantidade de chuva, tu não comanda os diabos das pragas que come tu não comanda, por mais que tu te organiza, tu não comanda essas coisas. O risco é absurdamente alto. Então tem que ter ideia, o mínimo, qual é o mínimo que eu preciso para sustentar isso. Porque, gente, assim, ó, em qualquer negócio tem um triângulo, tá? Pensa comigo, isso acontece em qualquer lugar, tá? Tempo, dinheiro, esqueci o terceiro. Tempo, dinheiro e velocidade. Não, tempo é velocidade, dinheiro e preço. É isso aí. Se tu tem bastante dinheiro, tu pode ter tempo e velocidade, mas te custou bastante dinheiro, entendeu? Uma das pontas sempre vai ser negativa a teu favor. Quer ver? Qual é o imóvel mais barato de ser comprado? O da planta. Sim, tu tá gastando pouco dinheiro, mas tu tá entregando muito tempo. Todo negócio ele é um triângulo e tu sempre vai perder em um deles. Sempre. Quando tu não tem cálculo nenhum do que tu tá fazendo, tu vai no banco desesperado. Porque tu precisa do dinheiro para hoje. Quando tu não tem tempo, tu paga com dinheiro. Aí, Calete, nas letras miúdas, ó, uma necessidade de capital de giro mal dimensionada força o produtor a buscar crédito emergencial caro ou vender a produção antecipada com deságio ou no pior momento de preço. Tá? E aí nós vamos demonstrar no slide na frente, tá? Que é sobre o ciclo financeiro, mas ele também vai tratar sobre isso. Tá? Então, E só para dar exemplo, tá? Vou dar um exemplo real. Eu invisto em cebola. Eu tenho parte numa fazenda de cebola e o meu sócio, que comanda a operação, eu sou um sócio minoritário, não, a saca de cebola varia de 40 a 80 reais. Posso estar enganado, mas é alguma coisa assim. Tipo, ela pode dobrar o preço. A gente não vende a menos do que 60. Nunca. Chuva, sol, mariposa, guerra na Arábia, no Irã, não interessa. A saca não sai menos do que 60. Por quê? Porque a gente está organizado, eu não estou precisando vender. Ah, mas tá todo mundo comprando, vendendo a 40. Eu estou bem quietinho lá com a minha cebola guardadinha. Não vendo. Se eu vender 40, não dá lucro, então não vendo. Gente, se perguntar como é que planta a cebola, eu não tenho a mínima ideia. Mínima ideia. Eu sei que precisa de bastante água também. Ok? Mas, agro, eu percebi o tamanho do mercado, eu percebi que pode dar dinheiro, e eu encontrei alguém que também não era do agro, mas que desenhou isso bem feito e contratou profissionais top para cuidar. Todo mês eu analiso lá e meu patrimônio está aumentando. Só pelo fato de nós não vendermos menos que 60 pila a saca. tá ganhando. E nós vamos mostrar isso agora aqui na frente, Calete. Sobre o ciclo financeiro agrícola, tá? Quanto tempo de dinheiro o produto fica empatado na lavoura? Quanto dinheiro eu estou estocado na lavoura? Então, porque o ciclo financeiro é que o tempo de produção mais o tempo de venda menos o prazo de fornecedor ou financiamento. Então, é um dado bem interessante, tá? O ciclo financeiro médio de um produtor que compra insumo agrícola é 210 dias. 210 dias. Isso dá mais de meio ano.
7 meses. 7 meses. 7 meses. Tu tá perdendo aí, vamos falar um cálculo rápido, 9 a 10% no mercado financeiro. Isso. Se tu deixar o dinheiro parado. Isso tá no teu preço de venda? Isso é um planejamento. Lembra lá naquela primeira figurinha do planejamento dos 4 meses envolvidos? Ele já está contemplando como é que é o meu ciclo financeiro. E reduzir o ciclo financeiro, ou seja, ter disponibilidade de comprar o defensivo no melhor momento, plantar e esperar um melhor momento de venda, ele traz um resultado absurdo. Sabe como é que eu sei disso? Esse aqui é uma informação que a gente tem. Arroz, venda de arroz no ano de 2024. Esse aqui é a média que a empresa vendeu. E essa aqui, a curva em azul é a média que a empresa vendeu. E a curva em verde é a média que todo o resto do mercado vendeu. Qual é o mês que eu pago meu custeio? Abril. Onde é que está abril? A luzinha vermelha não aparece. Aqui, ó. Em abril vendeu a 98, o preço 2. médio estava 103. É. Mas olha a diferença de 137 para 98 para 120. Se o produtor tem um ciclo financeiro desajeitado, uma necessidade de capital de giro mal projetada, ele vai estar vendendo em março e abril. É coincidência dos clientes e amigos que a gente vê que em março e abril precisa vender a todo custo? E aquele produtor que está um pouco mais bem estruturado da necessidade de capital de giro Segura. vende janeiro, outubro, novembro, setembro? Não, e mesmo assim a gente nota, porque a curva verde, que é a do mercado, mostra que o mercado todo é bagunçado. O mercado todo é bagunçado. Essa empresa ela está mais bagunçada que o mercado, em tese. Não, Mas é que tem uma outra informação importante que eu vou passar agora aqui. Ó. Na média, ele conseguiu. porque aqui ele vendeu praticamente para pagar despesa Sim. básica, tá? Esse produtor conseguiu 7,60 a mais na média linear do que os demais. Não, tudo bem, mas o que eu quero dizer, Felipe, o que eu quero trazer com esse dado é que o mercado todo vende mais barato em março e abril. A média é ruim. A média é ruim. A média é ruim de qualquer jeito, porque ele, ó, tá, ele vendeu 98, mas a média estava em 103, 102. Então, ou até tudo bem, porque vai ter o desorganizado que puxa. Só que se puxou tanto, dá para ver que, na verdade, a raridade é o organizado. É. Entende? Quando se teve um movimento grande, é porque tem pouca gente organizada que sustentou um pouquinho ali. A maioria... Pouca gente. Então, esse produtor aqui, ele vendeu, neste caso, né, teria que ter uma outra correlação, que é a quantidade. Ele vendeu uma quantidade muito pequena na baixa e fez uma média alta. Ou seja, ele ganhou, em média linear, R$ 7,6 por saco a mais do que a média dos outros produtores. Num total de 35 mil sacos, quantos R$ 1.000 ele fez a mais? Num cálculo rápido, em torno de R$300 mil, 300 quebrados. R$ 1.000 só no quê? Na programação da necessidade de capital de giro dele. É claro isso para vocês? A importância e a relevância de todos isso? E que nem diz o Calete. O que eu preciso para fazer isso, Calete? Eu ia falar exatamente isso agora. Cara, quantas vendas tu fez no mês? Só nota, quantas vendas tu fez no mês? Cara, pode... Eu sei que a gente está em 2025, mas não interessa. Pode anotar num caderno. Quantas vendas tu fez no mês? Vamos esquecer aqui nossa escola eletrônica, vamos esquecer tudo, tá? Toda vez que alguém comprar de ti, tu anota num caderno, no bloco de notas do celular. E aí, no final do mês, tu tem que fazer aquela coisa impossível, que é somar várias coisas e dividir por 30. Ou dividir pela quantidade de vendas, pela quantidade de sacos. É só isso, tu vai ter a média do teu mês. E aí, em 10 meses, em 12 meses, tu vai ter o teu ano. Ô Calete, me recorda, você está falando de planejamento de auditoria. Tá? Um diretor, era sócio, né? Sócio de auditoria. Ele foi fazer o planejamento comigo de um cliente. Nós tínhamos um almoço para fazer o planejamento. Planeja, vai trabalhar, depois eu venho te cobrar. Ele pegou um papel toalha de boca e fez: Felipe, tu precisa fazer isso, com isso.
ele revisitou todas as reuniões com o papel toalha. Felipe, fez isso? Check. Fez isso? Check. Preciso de alguma coisa para implantar? Preciso ter um mega sistema, um investimento forte? Não. Pensar diferente. Fazer diferente. Né? Então, essa Então, isso aqui a gente colocou, Calete, porque a relevância de estar organizado. É sempre que eu consigo? Não. Tem algum momento de enchente, tem algum problema que vai me pegar de bolso curto, né? Mas se eu tiver minimamente organizado, o impacto é bem E a menor. correlação das coisas, tá? Esse cara aqui vendeu 7,60 a mais que a média, acima da média dos clientes, enfim. E pela quantidade dele, ele fez 300 mil reais no ano. Isso é uma renda mensal de 25 mil reais por mês. 25 mil reais por mês sustenta bastante coisa. Calete, eu tenho outra informação interessante, que isso representa, vamos botar hoje, no preço de hoje do arroz, 12% no preço. Vamos lá, que seja 100 reais. 7%. Alguém tolera perder 7% ou Não ganhar 7% no preço de venda naturalmente? Vamos lá, Herzog. Tu consegue botar 7% ou tirar 7% no teu preço? Exatamente. É a diferença do lucro com o prejuízo. Uma coisa básica, que é análise de margem. E é legal, o mundo corporativo nos traz algumas coisas que a gente... Quando eu fiz a minha pós-graduação de gestão de negócios, eu parei assim, qual é a diferença do grande negócio para o médio negócio, para o micro negócio, para o negócio rural? Nenhuma. É o tamanho do problema. Os problemas são todos iguais. Né? A maneira de gerenciar, cada um, a indústria tem a sua particularidade, o serviço tem a sua, o agro tem a sua, então tudo é negócio. E o cerne, né, acaba sendo sempre o mesmo, né? Então, numa análise de margem, que também é extremamente simples de fazer, porém tu tem que ter minimamente controle. Eu só botei aqui 4 tipos de margem: margem bruta, margem operacional e margem líquida. Né? Para quem não está familiarizado, margem bruta é o valor que eu vendi menos o que me custou para plantar, insumo, adubo, fertilizante, tudo mais. Margem operacional, tudo aquilo que estava correlato, que é as demais despesas, folhas e tudo mais, que não, custo fixo também. E depois ali a margem líquida, que é de fato aquilo que sobrou no meu bolso, eu poder pagar os impostos, pagar juro, pagar essas coisas. A relevância disso aqui, né? E aí é importante a gente destacar que o agronegócio tem uma margem operacional muito acima do usual de empresas. Sim. A gente vem acompanhando, né, que o agro na sua margem operacional, porque, e aqui entra uma grande particularidade do agronegócio. Como o agronegócio na sua essência ele é explorado no CPF, é muito fácil de eu confundir a minha margem operacional com a minha vida pessoal. Até a palavra é parecida, margem operacional com vida pessoal, né? Mas não está me sobrando dinheiro. Não. E o agro, pelo nosso histórico, que a gente vem acompanhando já há alguns anos, é em torno de 20% a 35% de margem operacional. Ou seja, é uma baita margem. Para uma indústria fazer isso é um inferno. Para um comércio fazer... Varejo, então, sonha. Nem a pau juvenal. E né, uma margem líquida aí de 10%, 12%, 15% no agro, a gente vê com uma grande frequência, ou seja, margens muito, muito, muito boas. O que é uma margem saudável, né? Aquilo que te permite reinvestir, pagar a dívida, né? E guardar um recurso para a próxima safra. Vocês vejam que tudo está ligado. O que é guardar recurso para a próxima safra? NCG, necessidade de capital de giro. Eu já estou prevendo o dinheiro que eu vou ter amanhã para plantar. Ou seja, aquilo que tu falou. Na mão do mercado. Vendi, construí. Vendi, isso aí. construí. E aí eu vou aumentando. Daqui a pouco eu tô... Isso, aí tu já tem estoque para vender construindo. Então, isso aqui também é uma informação de mercado, tá? Esse produtor, e aí,
E aí uma coisa interessante, tá? O produtor rural ele não sabe a dimensão do tamanho do seu negócio. Se a gente, escritórios de contabilidade, quais os comércios que faturam anualmente acima de R$1 milhão? São muito poucos, né? Assim, não tem uma grande relação. Não, são poucos. 1 milhão, 2 milhões de venda, faturamento. Uma propriedade que planta seus 200 e poucos hectares. E com uma margem de 33%. E é nisso que o mercado tem olhado. Se a margem operacional é grande, eu confio na minha habilidade de gerenciar, de operacionalizar, para fazer com que a margem líquida seja cada vez maior. Não. Posto de gasolina. Cara, posto de gasolina, ele até dá dinheiro, mas ele é um negócio de margem baixíssima. Pode ser o melhor administrador do mundo ou o pior. Tu tem margem baixíssima no posto de gasolina. O governo já te diz, é 1,6. E te abraça. Agora, no agro tem margem alta para trabalhar. Então, eu acho que eu sou melhor administrador que o Felipe, eu vou lá comprar a terra dele e eu vou tocar o negócio dele. E se eu realmente for 5% melhor que tu, eu tô rico. Porque só na administração o negócio já está pronto. Ah, mas o trator não é o melhor, mas não sei o quê. Tá. Mas mesmo assim, só no gerenciamento das datas, eu já gero dinheiro. Por que as pessoas compram empresa? E a gauchada aqui é pior ainda, né? Ah, Felipe vendeu o escritório. Ah, no mínimo estava quebrando. Não. Vendeu porque estava muito bem. Estava dando dinheiro, alguém quis comprar. A gente tem esse preconceito. Botou à venda. Deus o livre o cara querer morar em Santa Catarina, numa praia, descansar. Não, ali, ó, agora no final da vida tá com a loja quebrada, botou à venda. Quem é que disse isso? Quem é que disse que quando tu quer vender um negócio, tá quebrado? A maioria dos negócios vendidos são quando tem um lucro lá em cima. Porque são pessoas inteligentes. Construíram um negócio, agora ele tá dando lucro lá em cima. Agora eu venho com a receita pronta. Tu quer um negócio que rende tanto por mês? Quero. Me antecipa X anos e fico o resto dos anos para ti. É assim que se vende empresa. É simples? É simples. Não. Finanças a gente diz a perpetuidade. Me paga a tua perpetuidade. Me paga para sempre. Tu vai me antecipar X anos agora, eu vou embora e tu vai ficar para sempre contigo. E aí, o último e não menos importante dos tópicos básicos ou essenciais de gestão, nada mais é do que o gestor de negócios rurais, que é um bom e velho e antigo, mas sempre usual, DRE. Tem alguns que gostam de receber assim, outros gostam de receber assado, outros gostam de receber um númerozinho para acompanhar, mas isso aqui é uma informação relevante, ele acompanha em tempo real aquilo que está acompanhando na propriedade. E aqui eu gosto de usar bem agora já vamos entrar no tema mais quente. Gosto de usar, isso aqui é para todo mundo? Não é para todo mundo. Não é todo mundo que quer ver. Por quê? Nem todo mundo quer usar óculos de miopia. Eu quero enxergar melhor. Mas se eu enxergar melhor, será que eu quero enxergar aquilo que eu vou enxergar? Eu acho que tem muita gente que prefere, me manda isso aqui, eu finjo que olho, é aquilo que tu falou, finjo que... Mas assim, eu sempre costumo confiar no especialista, tá? Quando a gente, né, da parte administrativa contábil, a gente consegue esclarecer e entrega isso para quem é o dono do negócio, para quem é a dona do negócio, parece que abre, assim, ó, Jesus abriu o mar. Porque eu não... Bom, não é eu não sei. Nenhum contador sabe mais do negócio do cliente do que o próprio cliente. Bom, sobre qualquer ramo. Sim? Eu sei deixar claro. Quando a gente consegue deixar claro, eu adoro. Enfim, a parte do professor me exige. Eu sempre vou para reunião com o cliente, eu levo alguém do meu time. E eu digo assim, ó, até meia hora ele vai falar, então, mas. Eu aposto com o pessoal do meu time. E aí eu sento na frente do meu cliente Marcelo e começo.
cara, a gente analisou teus dados aqui, assim, tá aqui, ó. Daqui a pouco ele assim, ó. Então eu tô gastando isso, mas se eu fizer isso aqui, aí eu ganhei a reunião. Eu roubo, né? Eu não deveria, mas eu ganho barra de chocolate para os funcionários, eu vou, né? Mentira, eu não cobro nada, mas é. Porque quando tu começa a colocar na cara do cara, ele é assim, ó. Tá, mas então, se eu fizesse isso aqui não aconteceria. É. Então, mas deixar claro uma DRE. E a minha DRE, gente, ela tem 5 linhas. 5 linhas. Receita bruta, deduções, receita líquida, custo. Não, tem 7. Receita bruta, deduções. Mentira, tem 5 porque eu já desconto o imposto dele, considerando que ele está pagando imposto sobre todo o negócio. Porque aqui em Cachoeira não acontece, mas lá em Gravataí os caras gostam de sonegar um pouquinho. Então o que eu faço? Eu pego a receita bruta e o imposto sobre tudo que eu sei que ele fatura na realidade. E eu arranco a minha DRE na terceira linha, que seria a receita líquida. Então, receita, eu boto 1 milhão. Custo, 600. Lucro bruto, 400. Despesas, 100. Lucro líquido, tal. Ele me pergunta, como que eu gastei 600? Porque sempre a pergunta é, a maior linha de despesa, a maior linha de gasto vai ser a pergunta, é óbvio. Entendeu? É óbvio. Na tua fatura de cartão de crédito, o que tu te preocupa? Um chiclete que tu comprou de 3 pila? Ou tu olha assim, que parcela é essa de 720 aqui em 4 vezes? Quem é o retardado que comprou isso aqui? Daí tu vai ver o nome da loja para lembrar da compra. Fui eu mesmo. Aí ele te pergunta dos 600. Aí eu explico, cara, os 600 é aqui, ó. Tem aqui, ó, tu comprou isso e aquilo, isso, aquilo outro. Ele diz, tá, então se eu não tivesse comprado aquilo, eu teria 100 mil a mais de lucro. Foi tu que disse, não fui eu. O cara volta pra casa e não compra mais aquela porcaria. Eu comprei aquilo que tava com preço bom e tá lá parado lá no meu estoque, né? Tá tirando o teu resultado. Bom, vamos lá. Reforma, eu vim aqui pedir, agora eu vou pedir pra galera fechar as portas. Esse papo aqui, eu ajudei a escrever, foi bem legal. Não fiquem bravos, eu ajudei a escrever. Não fui eu que inventei essa história toda. Tá? Gente, a reforma tributária, ela vai realmente mudar o jogo, tá? Realmente mudar o jogo. Então, primeira coisa que eu sempre digo quando eu falo sobre reforma, sempre, não discute boteco com reforma tributária. Não mistura boteco com reforma tributária. O que é isso? Não, mas isso é coisa de direita, isso é coisa de esquerda. Isso é coisa de idiota, discutir direita e esquerda na reforma tributária. Sabe por quê? Porque o teu deputado do agro votou junto com o deputado que tu mais odeia. E eu te provo. Pode me mandar. Pode me mandar no Instagram ali, no direct, o deputado que tu mais odeia. E eu vou te mostrar que o deputado que defende o agro de Cachoeira votou junto. Por quê? Porque é dinheiro. E aí o Felipe trouxe aqui. Eu tento evitar termos em inglês. A linguagem universal é cifrão. E por que a reforma tributária vai sair? Porque está faltando dinheiro em Brasília. Ah, porque o governo de hoje rouba? Não sei se é porque o de hoje rouba, mas o próximo quer mais dinheiro também. Ponto. E eu estou te contando isso, não é a minha opinião. Eu estou te contando. A minha opinião é, eu acho que é idiota tu discutir isso. Essa é a minha opinião. O resto, tudo que eu falei agora é fato. Ponto. Então, por que eu começo já com esse pé na porta? Porque vai acontecer, já tem lei, não interessa. Não, mas ano que vem vão votar em outro cara e esse outro cara quer mais dinheiro igual. Não, mas então vamos votar numa mulher. Essa mulher também quer mais dinheiro igual. Ok? Estamos concordando não comigo? Estamos na mesma linha? Beleza. Já dizia o Capitão Nascimento, o sistema. É o sistema. Gente, 80% do agro no Brasil é via CPF. Vocês já devem saber disso, não sei se tinham esse dado, tá? 80%. E aí tu pensa, bilhões são vendidos no CPF ainda. Tá? Tem gente com fazenda de bilhão mês,
vendendo no CPF. Ok. O PIB do agro ano passado foi 2,72 trilhões. Tem fazenda de 2 de bimês vendendo no CPF. Ok. É o mercado e tá tudo bem. O que a reforma tributária traz para o agro? Se tu fatura até 3 milhões e 600 no ano, 300 mil mês em média, ou, enfim, olha, pensando na tua safra, 3 milhões e 600 no ano, tu vai poder continuar no teu CPF, tu vai continuar no teu CPF e tu vai ser tratado como uma pessoa física na reforma tributária. Ok? O que isso significa? Significa que tu é consumidor final. Vamos imaginar o produtor ser pessoa física no meio, tá? Ele compra insumos, não se credita de imposto, porque ele está trabalhando na pessoa física até 3 milhões e 600, e vende para a cooperativa, estou dando um exemplo aqui, sem creditar a cooperativa também. Ok? Quem faturar até 3 milhões e 600 pode se manter assim. Quem faturar acima de 3 milhões e 600 no ano, obrigatoriamente vai se tornar um contribuinte de IBS e CBS, que são os dois novos impostos, tributos da reforma tributária. Ou seja, mesmo que tu utilize o CPF na nota fiscal, tanto na de compra quanto na de venda, tu será tratado pelo governo como uma empresa, porque tu vai ter que apurar imposto todos os meses. E aqui, quem é produtor rural, parabéns, agora você terá um contador mensal, um honorário mais caro, e você vai pagar feliz. Ele vai botar dinheiro no teu bolso. E se ele não botar, me liga. Que eu dou na cara dele e a gente bota dinheiro no teu bolso. Mas vamos lá. Por que a reforma veio trazer desse jeito? Para controlar mais a sonegação. Óbvio. Quero nota fiscal eletrônica e eu quero apuração mensal, não mais anual, desse cara que fatura acima de, na média, que fatura acima de 3 milhões e 600 no ano. Sim? Porque daí eu faturo 4 milhões ano. Eu compro o meu insumo, eu me credito do imposto que eu pago e quando eu vender, eu credito a cooperativa do dinheiro que eu vendi. Sim? Quem fatura abaixo de 3 milhões e 600 vai perder mercado, Calete? Depende. Quem fatura abaixo de 3 milhões e 600 não está obrigado a ser contribuinte. Mas se quiser, pode. E por que alguém gostaria de ser? Porque talvez o teu cliente cooperativa te exija. Por quê? Das duas, uma. Dar crédito de imposto é o quê? Dinheiro. Se tu não me dá crédito de imposto, se tu não me dá dinheiro em crédito, tu me dá dinheiro em preço. E aí talvez preço não vale a pena para ti. Sim? Tá todo mundo comigo? Então, primeira coisa, todos nós viraremos fiscais de impostos. Não riem, gurias, mas quem aqui já pediu nota fiscal de cabeleireiro? Foi no cabeleireiro, gastou chapinha progressiva, não sei o quê. Por favor, a nota fiscal. Não, né? Quem aqui vai no dentista e é sempre aquela negociação? Com recibo ou sem recibo? Sim? Por quê? Porque o dentista, tu tem alguma vantagem se tu tiver essa nota, né? Agora, comprar chiclete, a nota fiscal vai ser vantagem. O que o governo está fazendo? Quando a gente fala, o governo trouxe um termo na lei que é cumulatividade plena, não cumulatividade plena. Ou seja, eu me credito de tudo que eu compro e esse crédito eu vou abater porque tudo que eu vendo vai gerar um imposto a pagar. Então eu tenho que ter nota fiscal de tudo. Nota fiscal de tudo. E aí, segunda parte, nota fiscal de quem paga imposto. Vamos pensar assim. Hoje eu vou na loja aqui e compro insumo agrícola, ok? Compro insumo agrícola. Vamos pensar que eu sou um CNPJ, só para ficar fácil o exemplo, tá? Eu vou lá na loja, compro o insumo, compro a semente, pago à vista 10 mil reais. Ok? A hora que o cara emite a nota, eu já me creditei do imposto.
cara emitiu a nota para mim, eu já me creditei do imposto. Vou fazer minhas vendas, vai gerar minha dívida de imposto, eu vou descontar daquilo que eu tenho crédito e vou pagar para o governo. Tranquilo, né? Com a reforma, eu fui na loja, paguei os 10 mil reais de compras. O cara da loja não pagou o imposto dele, eu não me acredito. Se a loja é simples, vamos trazer para números reais. A reforma tributária trabalha numa alíquota geral de 26,5 a 31. Eu acredito em 28,5, tá? Mas é só a opinião mesmo. Mas vamos trabalhar com 28, que é um número fácil. Cheguei na loja para comprar 10 mil reais. Eu vou pagar 12.800. Porque a reforma tributária, inclusive, vai trazer uma alteração no cupom fiscal. Sabe aquela porcaria que tem lá na última linha do cupom do mercado? Valor aproximado dos tributos, que não vale para nada, não serve para nada? Agora não. Inclusive, o PROCON está contatando o Conselho Federal de Contabilidade e o Senado para entender como vai ser na prateleira. Mas é bem provável que tu vai chegar na prateleira do comércio, vai estar lá o produto R$1.000, imposto dos 28%, valor total 1.280. Então, tu vai ter que tirar do bolso 1.280. Mas, Calete, é importante destacar isso porque nós vamos poder ver pela primeira vez o que a gente está pagando pelo produto. Sim. Né? E Sim. aquela ótica, tanto quem foi ali no Uruguai, Estados Unidos, qualquer lugar, tu vê. Vai comprar, entra agora no site da Apple, cota um iPhone, ele vai te dar $1.000. Isso. Vai terminar a compra, $1.200. Não, porque vai depender de onde for o teu CEP, tu vai pagar o imposto. Então, primeira vez na história que a gente vai ter isso bem claro, o que é imposto e o que é. E isso vai ter. Aí, claro, é a utopia de professor, tá? Mas eu acredito que isso nos fortaleça em cobrar os governantes. Olha quanto que está arrecadando. Porque apesar da gente falar que é bastante, o que é bastante? Para nós e para o Neymar é meio diferente, né? Então, tipo, o governo arrecada bastante. Mas bastante. Quanto? Métrica, tá? O mundo do agro terá que ser. Vai acontecer todo via nota fiscal eletrônica, vocês já sabem disso. Se essa loja for do Simples, eu vou pagar um imposto, mas eu vou me creditar de 3, 4%. Mas mesmo assim, mas a relação mas hoje tu vai pagar, vamos lá, se a loja não for do Simples, tu vai pagar 28. Tá? Então tu vai pagar 1.280 e vai te creditar de 280. Se a loja for do Simples, tu vai pagar 1.160 e vai te creditar de 30. Que nem hoje, Herzog. Que nem hoje. Paga 15 e essa relação 3. É a mesma. Só que o que o governo trouxe? As empresas do Simples poderão optar por estarem no Simples, mas recolherem esse imposto por fora. Para que elas estejam nesse jogo dos 28. Tá? Então, gente, assim, essa é uma estratégia que é análise de cadeia empresarial. Ou seja, onde eu estou, quem me vende e quem compra de mim. Tá? Em tese, quem vende para consumidor final vai permanecer no Simples puro. Por quê? Porque a gente não vai. A nossa decisão de compra, não vou comprar esse casaco porque não vai me gerar crédito. Então tá, vou comprar minha roupa, não interessa. Agora, se os principais clientes são PJ, que vão continuar na cadeia, é melhor que eu saia 100% do Simples, ou, se eu tiver uma folha de pagamento muito cara, eu permaneça no Simples para manter a folha de pagamento mais barata, porque eu não pago o patronal do INSS, e contribui IBS e CBS por fora. Só que tu vai estar naquela... Tem duas coisas, dois à parte, se tu me permite, né? Primeiro, eu dificilmente vou comprar isso de alguém do Simples também. Eu vou estar comprando de uma indústria que vai estar pagando uma alíquota de 28%. Se eu vou estar comprando de alguém, aquilo já vem esse custo de 20%, porque eu não vou poder acreditar. Muito embora a minha alíquota de saída seja menor... Quem não vai poder acreditar? Eu do Simples. Sim. Entendeu? Eu já comprei de uma indústria com 28, 1028, eu vou ter que botar minha margem, pagar o Simples, né? Que daí é cumulativo, eu vou pagar o imposto de novo.
Mas o governo trouxe, e que para mim foi a jogada genial, que eu não vou poder fugir do termo em inglês, porque está na lei, que é o split payment, que é separar o pagamento, e para o produtor rural isso vai estar cada vez mais claro. Vamos lá, comprei o meu insumo e paguei com financiamento. Direto financiamento banco. Cara, o banco já vai pagar. Isso aqui é do governo, isso aqui é da empresa. Não tem mais. O que isso impacta direto? Fluxo de caixa, necessidade de capital de giro. Tudo que a gente estava falando lá atrás. O split payment, ele veio para quê? Para dar este pênalti, de fato, nos inadimplentes. Né? Então... Não, e duas coisas, né? O split payment, eu pago e o dinheiro não chega para ti. Né? Nessa compra de 1.280, vai sair 1.280 do meu bolso, 280 já vai direto para o governo e 1.000 chega para ti. Então, se a gente comparar com hoje, e o trabalho é hoje, tá? Quem hoje tá, eu vou chamar de regime geral, quem tá fora do simples, tá? Lucro presumido, lucro real. Hoje o cara vende dia 1º do mês e ele paga imposto, vamos lá, ele começa a pagar imposto sobre essa venda dia 12 do mês que vem. Ele termina de pagar, tô estando no prazo mais, né, que é o ICMS ali do mês seguinte. Se vende 12 vezes. Sim, mas hoje tu já faz isso. Hoje tu já faz isso, mas tu trabalha com, tu trabalha com 42 dias do dinheiro do teu cliente, né, do governo. Se você for pensar em PIS e COFINS, tu paga só dia 25 do outro mês. Então, na média, as empresas trabalham com 33 dias de dinheiro do governo no caixa. Essa é a conta que o governo fez. Entendeu? Porque ele somou tudo, né? Ele misturou tudo para dar uma... Até porque ele unificou muita coisa. Então, esse foi o cálculo interno, tá? 33 dias de fluxo de caixa. Tira 10% da tua renda pessoa física hoje e te entrega daqui a 33 dias. Agora tira 28. É teu dinheiro. Mas eu só vou te entregar daqui a 33 dias 28% da tua renda. Quebra. Metade da sala aqui vai para o SPC se não tá. Ô, Calete, no agro eu tenho um outro ponto. Por quê? No agro hoje a gente se preocupa com o quê? Imposto de renda pessoa física. Que eu vou vender em janeiro e vou pagar agora em maio. São quantos? 12 mais 5, 17 meses. Sim, tem mais disso ainda. Tá? 17. Eu vou continuar me preocupando com o imposto de renda? Vou. Só que o problema é eu vendi em janeiro, eu vou pagar 28% agora, porque o agro hoje, né, e aí é um benefício do agronegócio, ele não paga o imposto. Sim. Entre aspas, né, ali no momento. Ele vai pagar o imposto mais forte. Ele tem o imposto do custo só, mas ele não tem o imposto da venda. Então, nessa linha, olha o impacto em fluxo de caixa que eu vou ter. Em vez de eu vou vender 100 mil agora, não vou receber os 100 mil. Vou receber 100 mil menos 28%. E, gente, e o split payment, ele é ruim para quem está vendendo, tá? Mas todos nós, como clientes PJ, nós vamos adorar o split payment. Por quê? Eu acabei de dar um exemplo aqui que eu posso comprar 10 mil na loja, vou pagar 12.800. Se o cara da loja não pagar o imposto dele, eu não me acredito dos 2.800, sim? Se for split payment, ele pode ter 7 bilhões de dívida tributária, que aqueles 2.800 que eu paguei via split payment vão se creditar para mim na apuração do meu mês. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu, como cliente, não. Se o teu, se tá na nota, eu já estou me acreditando. Não. Se o cara que te vendeu não pagar o imposto dele, tu não te acredita. Sabe o que vai ter? Tu vai ficar com um banco de... Gente, vai acontecer assim, tá? Comprei de 2 fornecedores. 10 mil de cada um. No caso, paguei 12.800 para cada um. Ok? Então, comprei 20 mil reais de coisas. Tenho 5.600 reais de crédito de imposto. Vendi esses 20 mil reais. Esses 20 mil reais que eu comprei, eu vendi por 100. Só para ficar fácil o cálculo, tá? Eu tenho 28 mil reais de imposto a pagar. Sim? Antes da reforma, eu pego 28 menos 5.600. Essa é a minha diferença de imposto. 23.400. Ok? Tá todo mundo comigo? Esses 5.600 após a reforma, eles continuarão meus. Só que eu só vou poder utilizar se os meus fornecedores pagarem imposto. O que isso significa?
Se um desses meus fornecedores não pagar o imposto, naquele mês eu só vou usar 2.800 de um e aqueles 2.800 vão ficar na minha conta lá, esperando que o Jaguara pague o imposto dele para eu conseguir me creditar. E se ele parcelar em 60? E se ele se parcelar em 145 no Refis? Tu vai receber em 145. Tu vai te acreditar em 145. E o que aconteceu com isso? E aí, por isso que eu estou dizendo que nós, clientes, vamos forçar o split payment. Que é... Vai passar, já passou, já está na lei. Já passou, já é Tá na lei. realidade. O split payment, tu vai dizer assim, ó, eu compro de ti, mas só compro via split. O que isso significa? O dinheiro do teu bolso vai sair igual, mas tu vai ter certeza que esse imposto está pago. Herzog, esse não tem mais volta. E, inclusive, o governo está nos armando, tá? Já nos armou, que é... Tu vai chegar na minha loja e eu vou dizer, cara, eu não trabalho com split payment. Tipo, eu não estou obrigado ainda, eu estou me segurando, eu quero esse dinheiro no meu bolso. Aí tu vai dizer, não, mas eu sei que dá para fazer uma guia. Desde que eu ligo pro meu contador, ele faz para mim. Nós vamos ter a opção de chegar numa empresa que não está obrigada a split e naquela negociação a gente obrigar o split. Que é mais ou menos o que a gente faz hoje quando tem DIFAL, por exemplo. Quero trazer alguma coisa de fora do estado. Tem que pagar a guia para andar. Cara, tranquilo. Eu te pago os 10 mil aqui, eu gero a guia de 2.800, te pago, quando eu te entregar essas duas coisas pagas, tu me manda a mercadoria, tá tudo certo. Vai ser melhor, porque do teu caixa vai queimar de qualquer jeito 12.800, senão não conclui a operação. Então, que tu tenha certeza que esse crédito volta. E a arrecadação do governo? Só sobe. Alguém aqui já tinha se imaginado como fiscal tributário? Não, é o novo emprego de vocês. Nossa! Ô, Calete, vai ser difícil de saber a alíquota? Não. A alíquota federal, mais. A alíquota estadual, mais. A alíquota municipal, igual. Soma demais. Soma demais, né? O meu filho E vai dar no máximo 31. Então, pensa, não é? Né? Não tem muita dificuldade. 10 mais 10 mais 10, mais 11, enfim. Vai tu, que é ser bonitona, né? Bonitona, né? Não, Quem não mede, não gerencia, e quem não gerencia, não prospera. No campo, a informação vale tanto quanto a colheita. Foi uma fase inspirada do Drucker, né? Aquela quem não mede, não gerencia. Aumentou um pouquinho, mas acho que espero a gente conseguir passar, né, Calete, aquilo que a gente acredita que a qualidade da informação ajuda, de fato, tanto quanto a colheita. Ela é um produto importante como a colheita para o gerenciamento dos negócios, principalmente do agronegócio, né? E eu acredito nisso, eu invisto nisso, né? Invisto em educação, invisto em uma série de coisas. O Calete também, porque a gente comunga, bebe da mesma fonte. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que, para nós, é uma latente. Acho que está caindo de maduro, a reforma tributária vai estar aí, ela já não tem mais volta, ela existe. Isso, exatamente. É só uma questão de tempo. Assim, ó, ela está exigindo a forceps, né? Realmente, ela está forçando que as coisas no agro sejam mais profissionais. E, além de mais profissionais, mais atualizadas. Que é bem isso. Tu vende em janeiro para pagar no teu imposto de renda do ano que vem, é muito tempo sem saber. E muita gente se espanta quando eu digo, a Receita Federal gosta mais de informação do que de dinheiro. E é verdade. Eu conheço gente que deve muito dinheiro de imposto e está vivendo normal. E eu conheço gente que trabalha no mercado, ganhou 31 mil reais de renda tributável ano passado e já está com o CPF bloqueado. Porque ela gosta mais de informação do que de dinheiro. Se tu informar ela e, não tem como pagar, é outra coisa. Todo mundo aqui já prestou dinheiro para alguém, ou já teve alguém que teve que te pagar, né? Daí tem dois tipos de caloteiro. Tem o caloteiro aquele que começa a inventar coisa, não, meu Pix não funcionou, minha avó vai nascer, vou ter que dar banho no meu peixe. E tem aquele caloteiro que liga, Filipão, eu combinei de pagar o Felipe dia 20 de manhã, dia 28 horas da manhã eu ligo para ele. Felipe, lembra? Eu tinha combinado de pagar hoje. Cara, não deu. Eu vou me matar para tentar te pagar até sexta-feira que vem. É ou não é dois tipos de caloteiro diferentes? A Receita Federal gosta do segundo. Do primeiro ela não gosta. Alguém aqui gosta do primeiro? É isso aí.
Infelizmente, o agro, pela estrutura que se montou e não se pensou, ou até se pensou, daí tu vai pelo lado do anjinho ou lado do diabinho, o agro fica muito tempo sem enviar informação para o governo. E o governo fica às escuras. Não que ele já não saiba de tudo que tu fez ontem, que já passou das 2 da tarde. O governo é o cara que fica ouvindo fofoca. O Herzog me mandou essa informação de ti. Aquele lá tá falando isso de ti. E ele vai juntando. Olha só, pô, chega uma hora, o Calete, tudo isso aqui é verdade, é a declaração de imposto de renda. Né? Isso Pegando aí. um monte de fofoquinha de um monte de lugar e trazendo tudo para saber se é verdade ou não. E geralmente não. Em nome do CRC e da Associação dos Contabilistas de Cachoeira do Sul, te agradeço, Calete. Eu que agradeço. Herzog, gente. cadê o presidente? Presidente, muito obrigado. Espero que a gente tenha conseguido levar a mensagem para vocês. Pensar diferente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Tenho optado por não me manifestar para a gente dar mais agilidade, mesmo não ficar muito formal, mas eu queria agradecer a participação de vocês, dizer que o que vocês trouxeram é exatamente o que a gente queria quando pensou no espaço Agrotech. Nosso Agrotech é sem o H, não é por medo do termo em inglês, é para dizer que está aqui, está grudado na gente, não está lá, não está longe, né? E a ideia é justamente isso, porque a gente tem o Sindicato dos Produtores Rurais, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que falam diretamente com o seu público, e a ideia, a intenção da FENARROZ é falar do agro para fora do agro. Especialmente para a gente chamar a atenção como o agro é importante para nós, e tu trouxe muito isso na apresentação de vocês, e especialmente para mostrar as oportunidades que existem de construção de carreira, de qualificação, para atender esse mercado, que é enorme em Cachoeira, que é enorme no Rio Grande do Sul, que é enorme no país, que é diferencial nosso. O Brasil está no topo da tecnologia, do resultado, da produtividade. Então, esse é um enorme mercado que a gente pode se beneficiar. A gente vive dentro dele aqui, né? Então, ontem teve um dos seminários voltados justamente para os jovens para mostrar isso, as oportunidades de carreira dentro do agro, em cima de toda essa qualificação que o agro passa a comprar, né? Está contratando isso porque está vendo esse valor. Então, é uma enorme oportunidade. Eu quero pedir para o nosso presidente, Tomás, por favor, chega aqui para a gente fazer a entrega desse símbolo que foi criado pela FENARROZ para homenagear os seus apoiadores, os seus participantes, que é a PA, e eu vou aproveitar o espaço também para dar uma explicada para quem não viu a explicação ainda, para quem não viu a PA. Essa é uma miniatura da PA Princesa, que é uma marca tradicional aqui da nossa cidade, que é a PA do taipeiro. Quem é o taipeiro? Nas lavouras de arroz, eles precisam de muita água, trabalham normalmente irrigado. Então, as taipas são as elevações de terra que garantem o enchimento de água naquele lugar que precisa mais ou precisa menos. E o taipeiro vai abrindo os espaços para passar essa água, irrigar onde tem que ir, tirar a água onde tem que tirar. Então, essa homenagem que foi criada pela FENARROZ, eu passo as mãos do presidente Arbelo, para que a gente possa registrar o nosso agradecimento. A gente, com muito orgulho, começa a ver essas pás penduradas atrás das cols aí, e aí a gente pode difundir essa ideia absolutamente manual, né? Mas que ainda tem aplicação prática na lavoura, porque entrar com a máquina ela estraga muito, e ainda é um profissional valorizado, né? O taipeiro é um profissional valorizado ainda hoje. Então, é um jeito de, mais uma vez, agradecer, agradecer a Associação dos Profissionais de Contabilidade, que entendeu exatamente o que a gente está propondo no Espaço Agrotech, que é esse encontro maior da sociedade em geral com o agro, na identificação das suas potencialidades de crescimento, geração de renda, geração de crescimento. Então, muito obrigado. Passo para o presidente. Quer fazer um complemento? Agradecer, né, primeiramente, e complementando sobre essa PA Princesa. Eu que fui durante muito tempo fiscal, depois fiscal do Banco do Brasil. Desculpe. Né? Na época, as lavouras tinham taipas, conforme ele falou, hoje ela está sistematizada, já não se usa muito, mas o taipeiro ainda existe. Pouco, mas existe. Então, essa PA aqui é um símbolo para a gente, é um símbolo do
arroz, propriamente dito. Tá? Mas obrigado por vocês terem, né, estado aqui dando essas palestras excelentes, e o pessoal que está aqui, né, agradece. Obrigado de verdade.